Fala pessoal, nesse episódio 3 vamos entrar então no assunto dos equipamentos em si, começando pela mesa de som. Então o mais comum é a gente ter uma mesa de som analógica com os canais suficientes para a nossa necessidade musical. Em geral as igrejas necessitam às vezes de 18, 24 canais, são mais do que suficientes para uma igreja pequena ou de médio porte. Tá? A mesa é o equipamento responsável por captar os sons, então os instrumentos, as vozes enviam o sinal, o som, e ela então recebe esse som e faz a mistura dos sons para depois ela jogar para a caixa de som, para os retornos de palco, para o fone de ouvido e para a internet, né? Então a gente tem os canais de entrada e os canais de saída. Normalmente essas mesas de 12, 18, 24 canais, a grande limitação é a saída. São poucas saídas para você poder ter um som personalizado. Além do mais, nas igrejas, normalmente, até às vezes por ter uma dificuldade, uma limitação com os recursos para comprar e também a capacitação de saber como funciona o sistema de som, a igreja normalmente envia todo o sinal para a mesa de som, da mesa de som vai para um amplificador e depois vai para uma caixa passiva. Ou então chega todo o sinal de som numa mesa, da mesa vai para uma caixa de som ativa, que ela já tem um amplificador dentro dela. Qual é o problema disso? O problema é que a mesa analógica ela não vai ter o equalizador para você regular grave, médio e agudo com detalhes para que tenha qualidade para chegar o som nas caixas de som. Então, normalmente tem um equalizador para cada canal, às vezes de 3 bandas, 4 bandas ali, onde você tem ali o agudo, o médio e o grave, ou então agudo, 2 de médio, onde você escolhe a frequência do médio e o grave. Esse é o padrão de mesa analógica. Mas isso é para o sinal de entrada, para você trabalhar os canais. Porém, quando você faz a mixagem e manda todos os sons para a caixa, você não tem esse equalizador. Então, por isso que você precisa de um equalizador de som. Normalmente, para ter todos os detalhes de cada frequência, do grave até o agudo, você tem normalmente um equalizador de 31 bandas, tá? Além do equalizador, às vezes você precisa de um compressor para poder segurar quando estoura o som, quando um cara fala mais alto, canta mais alto, um som fica muito alto, esse compressor ele entra em ação para trazer qualidade. E poderia falar de outros equipamentos que ajudam pegar esse som da mesa e trazer mais qualidade para chegar nas caixas já um som bem melhor. Então, às vezes, algumas igrejas, e é o mais recomendado de forma profissional, utilizar um processador de áudio que dentro desse equipamento, dentro desse processador, já tem o compressor, já tem o equalizador, já tem tantas outras coisas, outros recursos nesse processador. Então, para a mesa analógica, o ideal é ter um processador de áudio. Mesmo a mesa digital, como nós vamos ver, para um nível profissional, você teria um processador também, tá? Agora, quando a gente vai para a mesa digital, qual é a vantagem da mesa digital? Tem várias, né? Primeiro que o próprio tratamento do som ele é digital, ele se conecta ao computador, ele tem as conversões melhores, você pode guardar os presets e normalmente a mesa digital já tem quase um processador de áudio dentro dela. Já tem tanto para o sinal de som que entra, quanto a mistura que você faz todo, o mixer que você faz todo o som. Quando você vai mandar para uma caixa acústica, normalmente ela também tem equalizador de saída, o compressor, o limiter e outros efeitos e tudo mais. Só que uma mesa de som digital, como essa, por exemplo, de 32 canais da Behringer, é legal que tem 32 canais de entrada, onde você pode gravar, por exemplo, isso aqui é a voz do fulano. A gente faz o ajuste para aquela voz e salva aquilo de forma digital. Ou seja, se alguém mexer depois nos botões e tal, você consegue recuperar. E a vantagem é que você tem 16 saídas, onde você pode personalizar cada saída. Entretanto, uma mesa dessa é muito caro para uma igreja pequena. Então, uma mesa dessa é 20, 25 a 30 mil reais. Essas mesas completas, tá? Então normalmente não é viável para igrejas menores. Por isso que existem alternativas, mesas de som
que é só o rack, não tem todos aqueles controles, os faders da vida. Aí a gente tem de 18 canais, 24 canais, que é uma mesa de som de rack, aonde você conecta no computador e no computador ou no tablet, até no celular, você consegue fazer os ajustes, os faders mixando. Então para baratear essa mesa. Então uma mesa de 18 canais, ela vai ter aí, igual essa daqui, tem 6 saídas auxiliares e as 2 master para jogar para as caixas acústicas. Ela tem 18 de entrada e 6 de saída. É muito legal, é mais acessível, a partir tem de 7, 8 mil reais. Tem a Wii 24, que tem um pouco mais de canais, então eu acho que é mais interessante para as igrejas, e no caso lá para Monte Belo também eu acho que é interessante. Você consegue conectar ela diretamente já no computador da internet, ela já vira uma interface de áudio, você consegue salvar os presets, né? Então isso é bem interessante. Agora, saindo da mesa de som, a gente vai para algum sistema que a gente chama o PA, o Public Audition, né? Que é qual é a audição pública, seria a tradução, ou seja, o som que vai para o público. Então eu estou apresentando aqui o comum de igreja, são 2 caixas, um do lado direito e um do lado esquerdo. Essas caixas normalmente têm um falante de 10, falante de 12 polegadas, de 15 polegadas. E hoje em dia recomenda-se a caixa ser ativa e não passiva. Qual é a diferença? A caixa ativa, ela tem dentro dela já um amplificador desse sinal que chega, desse som, então você não precisa de amplificador, tá bom? Agora, as caixas de som, ela tem também suas limitações. Quando a gente trabalha com 2 caixas de som, lado direito e esquerdo, você tem um falante bacana para trabalhar o médio, depois tem um tweeter para trabalhar o agudo, ou uma corneta, né, para trabalhar o agudo. O problema às vezes é o grave, seja do contrabaixo, o grave do piano digital ou do teclado, o grave do bumbo da batera, dependendo do violão, o tipo de grave. Então, normalmente nós temos uma outra caixa específica para o grave, que a gente chama de subgrave ou subwoofer. Também recomenda-se o ativo, que ele já tem o sistema de amplificação dentro dele. Então, normalmente, a mesa de som recebe todos os canais, todos os sons que enviam para ela, faz a mistura, o mixer, e aí envia para a caixa de som ou para o sub, dividindo essa frequência de os graves vão para o sub, o médio e o agudo vão para as caixas. Esse é o melhor dos mundos, tá bom? Ainda falando de PA, só para a gente entender, deixa eu ver se eu ajudo aqui o meu desenho. Toda caixa ela tem um falantão aqui, né? Como eu falei, ela tem um tweeter aqui, uma corneta. A caixa de som ela tem um raio de ampliação. Então ela tem assim, ó, normalmente ela abre o som assim, ó, em 90 graus, mas ela também tem um vertical, né? Então ela tem também um grau, normalmente é 60. Ou seja, esse formato é onde ela manda o som, o alcance dela para mandar o som. Isso é importante a gente saber, pensando num projeto. Por exemplo, quando a gente vai para uma igreja, se a igreja ela for muito longa e você colocar 2 caixas de som lá na frente, né, perto do altar, seja na parede ou no teto, essas caixas de som, ela tem uma amplitude aqui, ó, tá vendo? Por exemplo, aqui ela vai bater muito na parede, né, o som. Só que daí quem está sentado nos primeiros bancos aqui, ó, vai reclamar que o som está muito alto. E quem está lá no fundo vai reclamar que está muito baixo. Por isso que algumas igrejas optam por separar o som em 4 caixas acústicas ativas, aonde depois com o processador, com a mesa, você consegue deixar com que essas 4 fiquem alinhadas para não ter nenhum tipo de atraso no som, porque senão dá atraso no som, tá? Mas obviamente para igrejas menores, o templo menor, é muito caro ter 4 caixas e ter toda essa sofisticação. Por isso que às vezes o recomendado é ter só 2 caixas. Aqui você pode colocar também 2 caixas subgrave ou uma caixa no centro. Em geral aqui, ó, eu coloquei que a gente pode instalar 2 caixas, dependendo do pé direito, no alto, e aí você tira, ela fica um pouco longe da parede para não reverberar, para bater tanto na parede, ó, porque se o ângulo dela faz isso, ó, você consegue ter um som melhor no centro aqui, tá?
E aqui normalmente resolve a parada de igrejas com templo menor. Ou no teto, as duas bem próximas, assim, ela joga para o centro. E aí, obviamente, em vez de mirar nos primeiros bancos, mira do meio para o fim. E aí, quando você aumenta o som, o primeiro banco vai ser razoável, do meio vai ser bom e do fundo também já consegue alcançar. É uma das formas. E aí, trabalhando com caixas acústicas, o ideal é que também tenha pelo menos uma caixa subgrave que pode ficar no chão ou no teto, tá? A caixa de grave, ela trabalha tanto no chão quanto no teto. Se forem duas caixas, acompanha também, lado direito e lado esquerdo. Se for uma caixa só, se coloca no centro e as igrejas menores uma caixa suficiente. Existe também um sistema chamado Line Array. É um sistema, eu vou falar, mas é um sistema muito caro para as igrejas. Que é a mesma coisa, ó, embaixo ela tem um grave, e fica um lado direito e lado esquerdo. E essas torres aqui, ela tem os falantes menores, ó. E aí você consegue distribuir melhor o som pela igreja de forma mais uniforme, tá? Mas é um sistema muito caro. Você já deve ter visto esse sistema também que é Line Array, mas em shows ou igrejas grandes, onde cada caixa dessa, ó, imagina, 3, 4 caixas, além do grave que pode ficar no chão ou pode ficar no alto, você consegue regular por caixa. Então você imagina, essa caixa está mandando para os primeiros bancos, eu posso tirar a potência ou aumentar a potência. Então tem toda uma regulagem bem sofisticada, mas daí eu diria que é muito fora da realidade das igrejas menores em termos de custo, de tudo. Nós estamos falando de um sistema aí de 20, 30, 40 mil reais, é uma coisa muito fora do comum, é muito fora do padrão financeiro e da realidade da igreja local e não tem necessidade, às vezes, até por causa do ambiente. Por isso que você vê isso muito em grandes auditórios, templos, shows também, tá? Bem, então paramos aqui pela mesa de som e o PA. E no próximo episódio eu vou falar de um exemplo de um projeto, como seria e os custos desse projeto, tá bom? Até mais.